Olá, olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz seja convosco, que o nosso Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Soberano Todo-Poderoso, Yahuwah, abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ministério Povo de Ar. Estamos, neste momento, em uma série Preparando o Caminho, estudando minuciosamente o livro do apóstolo mensageiro Lucas. E eu gostaria de lhe convidar para você pegar a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, abrir no livro do apóstolo Lucas, no capítulo 6, que estaremos meditando agora, no versículo, a partir do versículo 20. Então pegue sua Bíblia, pegue lápis, caneta, papel, para anotar o que for relevante, o que for importante, o que te chamar a atenção, porque nós compartilhamos com muita humildade o entendimento que temos recebido, concedido, que o nosso Deus tem nos concedido, graças à sua extraordinária misericórdia, convosco, no intuito de fortalecer a sua fé, a sua convicção, a sua confiança na palavra do Deus Todo-Poderoso, na sua promessa de redenção e salvação, de vida eterna. Tá bom? Então eu vou começar aqui. Abram a Bíblia para acompanhar a leitura e vamos examinar, buscar a instrução, a orientação, os ensinamentos do nosso Senhor. Versículo 20 vai dizer: então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, foco, mirando, observando atentamente quem? Os seus discípulos, ou seja, os seguidores da palavra de Deus. A pessoa que recebe a instrução, aquele que aprende. E a Ruxa, eu sou o que salva, ou seja, o ungido de Deus, do Criador, da fonte de toda a vida e energia, o enviado, o prometido, lhes declarou: bem-aventurados vós, bem-aventurados, ou seja, afortunado, muito felizes, ou seja, estado de viva satisfação. Vós quem? Os discípulos. Aquele que recebe a instrução, porque está seguindo a palavra de Deus. Aquele que aprende. Então ele vai dizer: vós, os pobres. Pobre é uma pessoa que tem carência do necessário à sobrevivência. Né? O que significa a definição desta palavra, uma de suas definições. Porquanto a vós, ou seja, discípulos, pobres, pertence o reino de Deus, o reino de Deus, Deus, juiz da terra. Então eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção aqui. Ó. Olha só. Quem é o Messias? Por que o Messias? Né? Porque a humanidade, o povo de Deus, do Criador dos céus e da terra, o povo original, ansiava, clamava, pedia o Messias. Porque o mundo, as pessoas, a humanidade, tinha perdido o seu elo com Deus, a sua ligação com Deus. Então, é daí que parte a nossa necessidade de um Salvador. Pois bem, então, Yahushua, o Messias, o Salvador da humanidade, ele é a materialização da palavra de Deus, da promessa que Deus faz ao homem, a sua imagem e semelhança, que ele enviaria a sua palavra para nos resgatar. Resgatar, redenção, para
que nós voltássemos à raiz, ao primeiro amor, a viver conforme a sua justiça. Então, quando diz aqui, bem-aventurados vós, os pobres. Primeira aventurança, ó, os pobres. Que em uma das suas definições, esta palavra significa pessoa que tem carência do necessário à sobrevivência. Pois bem, então, nós necessitamos da palavra de Deus, das instruções do nosso Criador, do nosso juiz, aquele que nos deu, que nos contemplou com esta existência. Então, gostaria de trazer esse entendimento para nós e também o entendimento que quando você passa a seguir as instruções de Deus, ou seja, os ensinamentos do Senhor, logo você volta ao primeiro amor, à raiz. Portanto, você se separa do mundo, você vive à margem do mundo, do sistema. A gente vive no deserto, totalmente dependente do Senhor. Qual o paralelo que eu quero fazer com isso? Que, por consequência, o mundo ele vai te rejeitar. Porque você não ama o mundo. Você não põe o mundo, o sistema, como sua prioridade. Você quem? A pessoa que teme a Deus, que crê no Criador e segue a sua palavra. Então, o discípulo, nesse entendimento, né, passa a ser pobre. Pobre de espírito. Entendeu? Ou seja, carente do necessário à sobrevivência, que é os frutos do Espírito Santo, da consciência divina, da consciência de justiça, dos ensinamentos do Senhor e da sua paz de espírito, né? Paz interior. Porque você passa a rimar contra a maré. Como eu falei, a gente passa a viver à margem da sociedade, do sistema, separado. Entende? Então, Deus, aqui vai dizer, bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Juiz da terra, Deus juiz da terra. Então, a vinda do Messias é a justiça de Deus, do juiz da terra. Porque ele veio cumprir a lei dele. Entendeu? Salvar aqueles que andam pela reta justiça. Então, bem-aventurado vós os pobres, porque é injusto, entende? Se o Senhor criou a terra para todos nós prosperarmos, vivermos em abundância, plenitude, igualdade, e se os discípulos dele, os seguidores dele, que é o juiz da terra, seguidores da justiça divina, estão sendo excluídos, vivendo à margem, entende? Bem-aventurado vós, os pobres. Compreende? Então, bem-aventurado, ou seja, afortunado. Felizes, muito felizes, né? Afortunado, muito felizes. Estado de viva satisfação. Por quê? Porque somos injustiçados. Entende? Aquilo que é de herança do povo, da humanidade temente ao Criador. Pelos homens rebeldes, que se rebelaram contra o Senhor, pecaram contra o Pai e não se arrependem e tal, querem tomar posse daquilo que é dele, e o povo que teme a ele, que é fiel a ele, sofre.
Então, bem-aventurado vós, porque se nós sofremos o que sofremos por ser seu seguidor, nós somos afortunados, porque isso demonstra que, de fato, ele é a nossa prioridade, entendeu? E é uma demonstração que a gente vive pela fé, né? Que a gente crê em algo muito maior, que porque conhecemos ele, cremos verdadeiramente e sabemos que iremos receber muito mais que isso aqui, que a gente não aceita viver em um mundo de injustiça, contrário à vida, contrário à verdade, entende? Então, bem-aventurado vós, pobres, pessoa que carece do necessário para a sobrevivência, porque porquanto a vós pertence o reino de Deus, o reino da justiça, a vós pertence. Porque nós não nos corrompemos, não nos desviamos, não vendemos por nada esta graça maravilhosa. Né? Vamos dar sequência aqui. Versículo 21. Bem-aventurados, afortunados, felizes, vós que agora, olha o detalhe, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Que agora o quê? Vós discípulos, ou seja, você que crê, teme, se volta para Deus, e você é batizado pelo Espírito Santo, ou seja, você passa a entender os ensinamentos do Senhor, você volta à raiz, ao primeiro amor, a ser original, entendeu? A viver a sua essência, a sua natureza. Então, que agora, porque você agora tornou-se discípulo, né? Bem-aventurado vós que agora tendes fome. Entendeu? Fome de Deus, fome de justiça, fome do reino, fome também. Você vê que as bem-aventuranças, ela abrange tudo, né? Tudo à nossa volta. Então, fome também, no literal, muitos de nós, né? Porque, como eu falei, nós estamos à margem do sistema. Né? Consequentemente, o verdadeiro adorador, ele vai contra a maré, ele rema contra a maré. E aí, nesse assunto, a gente entra na história, inevitável. É inevitável não entrar na história, que inclusive, com muito orgulho, e um orgulho bom, né, por ser a coisa certa, a verdade, que é a seguinte: o entendimento fidedigno da história nos mostra que Deus, o Criador, ele criou a Terra para todos nós. E era tudo muito bom, como a própria palavra fala em Gênesis. Era tudo muito bom. Então, assim, tinha tudo, sempre teve tudo, para sanar todas as nossas necessidades. Comida o suficiente, água o suficiente, terra o suficiente para todos viverem em paz, em plenitude, abundância. Mas por causa da rebeldia do homem, da transgressão, da desobediência, né, dos erros, o mundo se encontra deste jeito. Por isso, clamamos, suplicamos ao nosso Deus pelo Messias, pela sua promessa de redenção. Né? Que não queremos viver neste mundo injusto, contrário à natureza. Então, assim, aplica-se também essa bem-aventurança à fome literal, material. Porque nós não vamos corromper nossos valores e os nossos princípios para ganharmos dinheiro, para nos enriquecermos com as coisas deste mundo. Entende? Logo, vamos viver. Basta o nosso, como diz a palavra em Provérbios 30, nosso sustento diário necessário. Porque esse não é o nosso reino. Entende? Então, é bem abrangente, né?
E prestem atenção na hora que fala que agora tem fome. Então, bem-aventurado vós que agora. Porque quando você passa, como a palavra diz no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, bem-aventurados vós, discípulos. Quando você permanece na palavra do Senhor, buscando a Ele verdadeiramente, né, conhecer a Ele, você passa a ser discípulo. Então, neste momento, né, você vai viver essas bem-aventuranças. Que agora tem fome. Então, o discípulo, ele tem consciência disso. Ele não anda murmurando, reclamando. Muito pelo contrário, ele como a própria palavra diz, bem-aventurado, ou seja, afortunado. Nos sentimos afortunados, muito felizes por não fazer parte deste mundo. E são essas bem-aventuranças que comprovam a nossa eleição, que de fato estamos no caminho do Senhor. Entendeu? Então, bem-aventurados vós os pobres, bem-aventurados vós que agora tendes fome. Aí vai dizer aqui, ó, no versículo 21, porque sereis saciados. Então, é como eu falei agora mais cedo. Nós cremos, nós conhecemos o Senhor, sabemos da sua existência, da sua promessa, e que é muito maior, sublime, perfeito, entende? Então, aqui está dizendo, porque sereis saciados, porque a gente está vivendo de fato fiel a Ele, a sua promessa. E ainda no verso 21 vai falar outra bem-aventurança aqui, ó. Bem-aventurados, vós, discípulos, que neste momento, ó, mesma coisa, né? No anterior fala que agora e desta vez, que neste momento, então aplica-se o mesmo entendimento que eu falei, né? Quando você entende a palavra e é discípulo mesmo, você já está recebendo a instrução, está aprendendo. Pois bem, aí vai dizer que neste momento estás chorando, pois a vez de sorrir, que estás chorando. Então, assim, o discípulo, nós sofremos neste mundo. A palavra vai dizer, no livro de João também, eu até citei essa passagem no estudo passado, que no mundo temos aflições, né? O Senhor falou. O mundo é o sistema, e esse sistema mundial, como a própria palavra diz, de trevas, escuridão total, ninguém vê nada, né? A gente é um mundo de ilusão, de mentira, porque trevas, escuridão, você enxerga alguma coisa? Pois bem, então, o discípulo, que é o seguidor da verdade de Deus, da luz, sofre. Por isso choramos, porque nós somos seguidores da justiça. E injustiça, mentira, hipocrisia nos machuca, dói bastante. Então a gente chora. Então ele vai dizer, neste momento estás chorando. Bem-aventurado vós que neste momento está chorando. Então é uma característica de um discípulo de Deus. Entende? Quando a gente, por exemplo, se me permitem fazer uma analogia para que a gente compreenda perfeitamente o texto. Hoje, com a internet, a gente vê a teoria da prosperidade, agora virando a teoria do coach, né? Que é a teoria da prosperidade moderna, vamos dizer assim. E aí você vê pessoas ensinando que você deve buscar o melhor deste mundo, que você tem todo o direito de ser rico, só que com as palavras voltadas de fato para as riquezas, os tesouros desta terra, deste mundo, deste sistema. E isso, toda vez que eu escuto, nossa, me incomoda bastante, porque assim, eu já testemunhei, já tive a oportunidade de pregar isso muitas vezes.
como nós, discípulos da verdade, né? Servos da justiça, originais, vamos, originais, ou seja, abundância, plenitude, vamos vamos dizer, andar sorrindo, né? Estar sorrindo com os nossos semelhantes, muitos passando fome, ou seja, sem ter, de fato, o necessário. Agora eu estou falando no literal. Sendo que a terra prometida é abundante, comida infinita, alimentação infinita, água infinita, vida eterna. E por causa de homens rebeldes, pessoas idólatras, né, traidores do Criador dos céus e da terra, vivemos testemunhando essas desgraças, que é falta de graça, no mundo todo, entendeu? Finitas injustiças, famílias ingênuas que vivem separadas ou não teve separadas das grandes metrópoles, das grandes cidades, dos grandes centros, e não teve educação, sendo enganadas, sendo enroladas, roubadas, saqueadas, né? Violentadas, estupradas, entende? Leis tirânicas contrárias aos nossos valores, aos nossos princípios, a nossa identidade, a nossa biologia. Então, são infinitas coisas. Eu estou falando com esses termos que abrangem tudo. Porque se falar específico, a gente vai gravar uma live. Pois bem, então como podemos, discípulos da palavra de Deus, da verdade, da origem, no caso, estar sorrindo? Então, o discípulo, ele, como diz aqui, neste momento está chorando. Por que neste momento? Porque quando a gente é discípulo, a gente é iluminado. A nossa mente é iluminada, a gente tem um despertar espiritual, consciente. Passamos a entender a vida, a verdadeira, original. Então a gente fica sensível, o véu é tirado, então a gente enxerga tudo, a gente está na luz, né? A gente enxerga tudo, a gente enxerga coisas que o filho do sistema, eu sempre gosto de me retratar deste modo, para as pessoas que se separaram de Deus, que não querem conversar com Deus, que não buscam a Deus, que não oram, que não temem. Pois bem, essas pessoas, elas estão cegas, elas não conseguem enxergar, elas amam o mundo, elas dão prioridade ao mundo, porque elas estão buscando a riqueza, os tesouros deste mundo, deste sistema, entende? Então, elas não enxergam o que de fato acontece, porque elas estão, os seus, como diz a passagem em Filipenses, vai dizer, o Deus desse povo é o seu ventre, só está pensando em si, né? Entende? Bastante profundo, né? Então, essa parte aqui também é muito bonita. Pois bem, bem-aventurado vós que neste momento estáis chorando, pois a vez de sorrir. Então, anteriormente falou, sereis saciados, e agora, pois a vez de sorrir, perceba, né? Profecia, porque nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé. Convicção, confiança na promessa do nosso Deus. Queremos reinar, queremos ser honrados por crermos na origem, na natureza, no Deus Altíssimo. Entende? Versículo 22. Bem-aventurados, afortunados, felizes, sois é estado. Então a gente vive o que vai ser relatado aqui agora. Quando
as pessoas vos odiarem. Então, a pessoa que ama o mundo, consequentemente, ama é prioridade. Tem, né, tem boa vontade para as coisas deste mundo, que é contrário à vida. Né? Pois bem, então, bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem. Quando nós somos luz. As pessoas que estão no mundo, o mundo é o sistema mundial de trevas. É escuridão. Quando a gente chega, a gente vai pontuar as coisas que é contrária à vida. Logo, essas pessoas que amam o mundo vai ficar incomodada e vai nos odiar, vai odiar a nossa companhia, né? Vírgula. Bem-aventurados sois, quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, como eu acabei de dizer, né? Vos insultarem, ou seja, humilharem, faltarem respeito convosco, por serem discípulos, né? E excluírem vosso nome, identidade, personalidade. Vos excluírem vosso nome, não incluir você. Por isso que eu, no início, eu já falei o quê? Que a gente vive à margem. A palavra santo significa o quê? Separado por Deus, para Deus. Consagrado a Deus, ao juiz da terra, à origem, à raiz, à vida original. Então, e excluírem vosso nome. Então, a gente vive à margem. Se o mundo nos exclui, né? Julgando, eles nos julgam, execrável, ou seja, abominável, detestável, eles nos detestam, nos abominam, porque nós somos luz, ou seja, nós expomos os pecados deles. As pessoas não gostam de serem repreendidas, corrigidas, exortadas, né? Os pecadores não gostam, entendeu? Então, eles querem viver do jeito deles. A gente tem vários testemunhos na palavra, começando pelo princípio, com o filho de Adão e Eva, porque Adão e Eva se arrependem, né? Fogem do Senhor, dão desculpa, fogem, mas se arrependem. Tem os apócrifos, o primeiro livro de Adão e Eva, que é bem interessante, recomendo vocês examinarem segundo as Sagradas Escrituras. Vocês vão ter mais detalhes. Então eu gosto de pegar o exemplo de Caim, porque Caim, o Senhor vai até ele, conversa com ele, e ele não se arrepende. E ele foge, vai viver como ele bem entende, e aí ele perde a guarda, a proteção do Senhor, né? Ele acaba morrendo por causa da rebeldia, do orgulho, só que nesse caso mal, né? O orgulho por fazer a coisa errada, né? Estar fazendo a coisa errada e não querer abrir mão, não querer se arrepender, pedir desculpa, não ter humildade, entendeu? Então, eles não gostam. Então, peguei o exemplo de Caim, mas tem diversos exemplos na Bíblia, né? Então, Caim, ele... E o próprio Deus, né, a consciência dele, ó, que é quando você peca, a sua própria consciência fala, né, que você está errado. Aí o que é que o pecador faz? Ele arruma logo um entretenimento para ludibriar aquela voz da consciência, que é o espírito, que está querendo resgatar, tal. E aí o pecado, ele alimenta o pecado, né? Tem até um ditado, um provérbio, que vai dizer, não é bíblico não, que vai dizer assim, o lobo que você alimentar, tem dois lobos dentro de você, o lobo do bem e o lobo do mal, aquele que você alimentar vai vencer. Então, é como se os pecadores, eles alimentam o lobo do mal, né? Ou seja, eles alimentam o pecado, o erro. Então, eles vão beber, usar drogas para se entorpecer mesmo, ficar... Entende? Eles não gostam. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando execrável, abominável, detestável, por causa do Filho do Homem, por causa do Filho do Homem. Uma observação aqui. Vocês já perceberam que em muitas passagens vai se referir ao Messias, ao prometido, à nossa redenção, ao nosso Salvador, como Filho do Homem. Filho do Homem. Filho
intimidade, conexão do homem. Homem, humanidade, espécie humana. Então, quando o nosso Pai, que é espírito, energia, ele cria o homem, o que é que vai dizer? Somos a imagem e semelhança dele. Entendeu? Entende? E qual é o significado do nome de Deus? Yahweh significa eu sou o que sou. Entende? Então, aqui mostra a humanidade da fonte de toda energia. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Deus habita em nós. Nós somos a manifestação de Deus. Eu sou o que sou. Então, por causa do Filho do Homem, então quer dizer o quê? Por causa de sermos fiéis à nossa natureza, de sermos fiéis à nossa humanidade original, como foi prescrita, escrita, determinada. Então os rebeldes ficam incomodados, nos acham detestáveis, abomináveis por causa disso, porque queremos ser fiéis à origem, à criação, à nossa humanidade, entende? É tremendo demais quando nós meditamos na palavra, né, irmãos? Porque a gente tem um entendimento completo e é um entendimento que nos fortalece demais a nossa fé e a gente tem plena convicção que estamos no caminho certo, no caminho da justiça, no caminho da vida eterna. Ok, versículo 23 vai dizer, então, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos nesse dia que a gente sofrer todas esses insultos, quando formos odiados, insultados, humilhados, expulsos, por estes que vivem contrário à vida, à humanidade, à origem, a Deus. Então, regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, ou seja, viva o contentamento, esteja contente, viva o contentamento. Porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, no plano espiritual. É o que eu acabei de citar, olha que interessante, né? A gente fala, porque a gente está falando com o coração, com toda a nossa alma, todo o nosso ser, verdadeiramente, segundo a reta justiça da palavra. E quando a gente continua a leitura só confirma o que a gente está sentindo. Eu acabei de falar o quê? Que a gente tem plena convicção que estamos no caminho da eternidade, da vida eterna, do que é certo. E a palavra vai dizer, regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Ou seja, significado figurado, céu, paraíso, que é a eternidade e tal. Mas, o que é que o Messias falou pra gente? O nosso Senhor falou pra gente? Que quando nós passamos, que a gente crê, que a gente é batizado no Espírito Santo, que o reino de Deus está entre nós. Ou seja, nossa consciência. Então, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, no plano espiritual, consciente. Então, a gente já vive o reino. A gente tem plena convicção, nada nos desvia, nada nos tira do foco, entendeu? Porque hoje sabemos quem somos de verdade. Então, independente dos julgamentos, das injúrias, insultos, né? Nada nos abala, entende? E esses sinais é motivo para nós nos regozijarmos, saltarmos de alegria. É claro que no momento como é que eu posso dizer, usando uma palavra social, no momento em que a gente passa por essas experiências, é um pouco inconveniente, né? Desagradável, entende? Mas nós que estamos no caminho do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a consciência de justiça, nos guia, nos governa, nos orienta. Basta a gente parar por um momento diante dessas circunstâncias, respirarmos fundo
e refletirmos. Tanto é que psiquiatras costumam dizer que nós devemos, como lidar, né, com os transtornos mentais. Aí fala o seguinte, que devemos parar, duvidar dos pensamentos, criticá-los e determinar, né, trazendo para a ciência, neste caso. E no espiritual é isso, é você parar e conversar com o Senhor, com Deus, com a consciência divina, né? De acordo com a palavra, porque a palavra é os ensinamentos do Senhor, né? Então, quando a gente parar para pensar, os ensinamentos do Seu Espírito Santo vai nos lembrar, e aí a gente vai se alegrar. Não é isso, o Senhor fala que eu tenho que me alegrar, que eu tenho que regozijar por isso, que eu tenho que estar alegre, porque a minha recompensa, é imensa a minha recompensa no céu, né? No paraíso, na eternidade, no reino dele. Então, ele vai nos honrar. Entendeu, irmãos? Que lindo. E aí, continuando, versículo 23. Pois, desta mesma maneira, os seus antepassados, ou seja, os profetas, né, os nossos ancestrais, tementes ao Senhor dos céus e da terra, a origem, a vida original, a lei, o conjunto de normas do Criador, agiram, cadê? Pois, desta mesma maneira, os seus antepassados agiram contra os profetas. Neste caso, os seus antepassados, os antepassados desses que são contra os discípulos hoje, né? Os rebeldes. E na antiga aliança, a gente testemunha, né, que os profetas, era muita luta para que os profetas conseguissem alcançar os tementes ao Senhor, tirar os tementes ao Senhor das garras do maligno, né, do devastador, do destruidor, do mau caráter. Tanto é que a gente testemunha em vários livros aqui, de vários profetas, uma vida solitária, que nós também temos testemunhado na prática hoje como discípulos, né? Por isso a palavra santo, separado, consagrado, porque o mundo não quer se arrepender dos seus pecados, não quer se converter, somente o temente ao Senhor do céu, o verdadeiro adorador, né? Então vai dizer, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Então, o que a gente vive hoje, na nova aliança, a graça de Deus, é o mesmo que os profetas viveram na lei. Entendeu? Imagine, na época dos profetas, onde não havia a manifestação de Deus em carne, da palavra dele em carne, e os profetas eram visionários, né? Porque estavam tentando resgatar a humanidade numa época em que não havia manifestação de Deus carnal, ou seja, um homem que tivesse vivido literal além do Senhor. Né? Então imagine a luta que os profetas, nossos ancestrais, não passaram, tentando resgatar os princípios e os valores da humanidade, do povo que luta com Deus e acha algo. Então a gente tem que se orgulhar disso, né? O orgulho pelo certo, pelo justo, pelo correto, verdadeiro, pelo que é fiel aos nossos princípios, aos princípios da humanidade, da originalidade. Entendeu, amados irmãos? Que profundo. Então, só para finalizar, perceba que quem declarou essas bem-aventuranças foi o prometido do juiz da terra. O juiz da Deus, a fonte de toda energia, de toda existência. Nós saímos dessa fonte de água. E ele se manifesta entre nós, ou seja, envia o ungido, né? O prometido que vai nos resgatar. Então é o prometido de Deus que declara, não é nenhum pecador, é o justo que declara essas bem-aventuranças. Então,
o meu desejo para você, meu irmão e minha irmã, é que você, quando você estiver passando por essas situações, bem-aventuranças, né, que você lembre que você é uma afortunada, você é uma afortunada, você é uma afortunada, entendeu? Então, como eu disse, no momento da circunstância é bastante desconfortável, né? Inconveniente, mas não deixe que essa inconveniência, esse desconforto, tire de você a sua eleição, entende? Tire de você a sua vitória, tire de você a sua recompensa. Não permita, não deixe. Então, respire fundo, conte até 10, como diz, né? Tem aí um ditado que diz, conte até 10 quando você estiver com raiva e tal, para que você consulte o Espírito Santo, para que você consiga ouvir a voz de Deus falando, meu filho, estou contigo, você está no caminho certo, se alegre, fique feliz, porque você não faz parte disso, você não está agindo dessa forma, você está agindo pelo certo, você está fazendo a coisa certa, entendeu? Porque só vive essas bem-aventuranças quem é discípulo mesmo, entendeu? Discípulo da verdade, discípulo da verdade, discípulo da justiça, seguidor da justiça, aquele que recebe a instrução, que aprende. Então o discípulo, ele faz o que é necessário, ele fala a verdade, entende? Então, por falar a verdade, porque aprendeu, recebeu a instrução, segue a palavra, consequentemente sofre esses sinais, né? E isso é motivo de júbilo, de regozijo para nós, porque comprova a nossa eleição, que nós não somos deste mundo. Então, é isso. Acabei me estendendo, irmãos. É porque é tão bom, irmãos, falar da palavra do nosso Deus. Nos alegra tanto, nos preenche tanto, né? Adquirimos sabedoria divina, que não é ensinado, não é algo que a gente aprende neste mundo, na faculdade, na escola. Muito pelo contrário, esse mundo é de trevas, né? Tudo voltado às coisas contrárias à natureza, à nossa origem, aos nossos princípios, valores, a nossa ingenuidade, o amor. Então, quanto mais tempo passamos na presença do nosso Senhor, né, meditando em sua palavra, você vê que a gente lê um trecho, medita, conversa, discorre, isso é meditar, isso é buscar, meditar é o quê? Buscar, né, o entendimento fidedigno, verdadeiro do texto, né? Então, e a meditação, ela internaliza. Então, quanto mais tempo passamos na presença do Senhor, do nosso Deus, do nosso juiz, mais forte ficamos, mais corajosos, mais sábios, poderosos, aleluia, abundantes, plenos, tá bom? E é isso que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã, plenitude, abundância de espírito, de consciência, tá bom? Então agora eu me despeço. Um beijo no seu coração. Estou muito feliz com os feedback, os retornos que eu tenho recebido dos irmãos a respeito dessa nova etapa, dos vídeos um pouco mais curtos, apesar de ter me estendido hoje, mas a gente tem reduzido bastante e isso mostra que, esse retorno mostra que tá fazendo efeito, tá dando certo. Que os interessados, os que têm sede, fome, bem-aventurados, né? Os que têm fome, estão conseguindo acompanhar
E o legal de tudo é que a gente consegue ter um contato mais presente, diário, né? Dentro das possibilidades. É claro, eu estarei sempre me esforçando para estar o mais presente possível aqui, junto conosco, com essa congregação incrível, essas pessoas que se reúnem para estudar a palavra do Senhor, né? Os discípulos, que buscam a instrução, que ouvem a instrução, que aprendem, que seguem. Então eu vou estar sempre me esforçando para estar o máximo presente possível. Tá bom? Então, de antemão, desejo um excelente final de semana para vocês, para a família de vocês. E, se Yahweh permitir e quiser, voltaremos em breve com a continuidade desta série incrível, Preparando o Caminho. O Rei está voltando, ele está às portas, já ouço a trombeta. Iremos reinar para sempre e desfrutar do império do amor, da justiça e da verdade. Oh glória, para a honra e louvor da nossa majestade, daquele, do único que é digno de toda adoração. O nosso Deus Altíssimo, soberano, Criador, Senhor dos Exércitos, Yahweh. Louvado seja em nome do seu ungido e amado Filho, da sua palavra, do nosso Senhor Yahushua. Tchau, tchau, amados irmãos. Até a próxima.